Eu sonho que um dia todos possam conhecer o mistério da Imaculada. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Foi nisso que a ordem me deu chance para avançar no conhecimento de uma ciência teológica, filosófica, e este conhecimento da tradição mariana da ordem, sobretudo no que se refere à Imaculada Conceição. Portanto, se criou dentro de mim ainda, formando este desejo grande, missionário. Sabe como é que é? Eu acho que todo jovem sonha. Eu sonhava como os nossos santos fizeram na vida deles. E conheci Maximiliano Kolbe, assim, através dos próprios franciscanos, que vinham de vez em quando dar uma palestra sobre o que é a milícia e assim por diante. A Milícia da Imaculada completa 25 anos de história no Brasil. Tudo começou com o despertar de um olhar diferente, moldado no carisma de São Maximiliano Kolbe, em que o Frei Sebastião tinha o desejo de fazer Nossa Senhora conhecida e amada por todos, na busca de um preparo para receber seu filho Jesus. Maria deixou. Então eu saí da Itália com esse desejo imenso, com esse meu propósito, fazer conhecer, amar Nossa Senhora, para que ela pudesse levar nos corações dos homens o próprio Jesus Cristo. Eu tive a alegria de conhecer pessoalmente Padre Pio de Pietrelcina, 2 anos antes dele falecer. Me recebeu no seu próprio quarto. E falando sobre esse desejo da gente, ele me disse, não se preocupe, coloca tudo na mão de Nossa Senhora, ela vai te dizer o que você deve fazer. Eu era muito assim, espontâneo nas coisas. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Mas quando cheguei no Brasil, as coisas não pariam muito simples assim. E a um certo ponto, eu não sabia bem o que fazer. Comecei a construir o santuário da paróquia e aí aconteceu um milagre para mim. Me senti muito só. Até materialmente falando, o salão antigo caindo, casa paroquial já velha, caindo também, sem casa, sem igreja. Comecei a pedir ajuda e vieram os leigos. Foi um milagre. Refizemos o salão muito mais bonito. A casa se tornou não somente a casa paroquial, mas um conjunto, uma infraestrutura de evangelização. A igreja se tornou um monumento. Eu era muito feliz. Mas eu fiz uma descoberta. Os leigos. Eu vi a força deles, a generosidade deles. Então um dia me veio o desejo de reuni-los e fazer a proposta da Milícia da Imaculada. Reunir um grupo de leigos para apresentar-lhes Maria e São Maximiliano foi só o começo. Era preciso que esse amor fosse levado a muitas pessoas. Por isso, depois de consagrar os leigos a Nossa Senhora, Frei Sebastião sentiu o desejo de ir além. E isso só foi possível com a ajuda desses parceiros.
o Frei Sebastião nos apresentou um projeto de uma forma muito simples, não explicou tudo como seria, mas ele disse assim, eu me lembro muito bem, ele disse, eu quero que as pessoas que ficarem conosco na Milícia da Imaculada sejam pessoas que amem Nossa Senhora, que vão com Nossa Senhora até o fim do mundo se precisar. E na época, o meu marido e eu trabalhávamos na Santíssima Virgem, na liturgia, né, e no encontro de casais também. E ele disse para nós que a gente deveria nomear para ele uns 50 casais que amassem muito Nossa Senhora e que fossem nossos conhecidos ali da paróquia Santíssima Virgem. E nós fomos numerando, passamos essa lista para o Frei Sebastião e ele ficou feliz, falou, podem convidar todos esses, ele conhecia as pessoas para a reunião assim em Santo André, que eu vou apresentar um projeto diferente. E ele apresentou um projeto que a gente achou uma loucura na época, mas todos nós abraçamos com entusiasmo porque vimos no Frei Sebastião esse ardor, esse entusiasmo, essa maravilha que seria consagrar o Brasil inteiro a Nossa Senhora. E tudo começou assim, então nós, meu marido e eu, somos os primeiros casais que junto com o Frei Sebastião iniciamos a obra. Primeiro em Santo André, não é? Naquele lugar que era provisório, não é? Até a gente chegar neste lugar aqui que é um sonho para todos nós, né? A nossa própria sede, a sede nacional. Ele nos convidou, alguns casais, para dar alguma força, e estava iniciando um movimento que nós não tínhamos nem ideia que seria. E de repente, vai passando o tempo, a Beth logo de cara já ficou de voluntária mesmo, atendendo o telefone, fazendo alguns trabalhos. E, passado alguns anos, enquanto isso eu trabalhava numa grande multinacional, quando chegou um dia que eu me aposentei, eu disse, agora sim, agora vou descansar um pouco, vou virar pescador no Mato Grosso. Compramos uma casa na beira do Rio Miranda, quem conhece sabe que maravilha que é aquilo. E não é que justamente nessa época o Frei Sebastião nos procurou e falou, olha, estamos aí, a Diocese adquirindo uma emissora de rádio, e nós vamos precisar da sua ajuda. Eu falei, Frei, mas nós não entendemos nada de rádio. Resumindo, vocês conhecem a persistência do Frei Sebastião e, aliás, é isso que faz com que a gente continue sempre caminhando junto com ele. Ele é persistente, ele sabe o que quer, seguindo os mesmos passos do Padre Kolbe. E eles toparam. Não tínhamos nada, a não ser nos foi doado um antigo galinheiro, onde se criava galinha, coelhos, que estava praticamente sepultado pela lama, porque houve um movimento de terra. E aí, com esses leigos, refizemos aquele galinheiro e fizemos aí as nossas instalações. Aí começou o nosso trabalho com os meios de comunicação, através desses casais, esses leigos, entusiasmados, cheios de fervor, de disponibilidade. E a coisa foi crescendo. Novas oportunidades foram surgindo. Levar a consagração a mais pessoas era um sonho que pôde ser concretizado através da inserção do programa em uma rádio local. Aí surgiu um espaço de 5 minutos numa rádio, chamava-se Rádio Clube de Santo André, que agora é Rádio Trianon. 5 minutos. Mas aí veio na cabeça da gente, é um espaço grande para um pequeno programa, a consagração Nossa Senhora, estruturada do jeito que todos conhecem. E assim, usando todos os documentos da Igreja sobre Nossa Senhora, dando, no mesmo tempo, esta amplitude devocional e doutrinária e de formação, envolvendo os bispos, envolvendo os padres, para que eles pudessem fechar sempre aquela oração de consagração. E depois veio a ideia de alugar meia hora, 1 hora, até que alugamos numa rádio chamada Rádio ABC a noite toda. Foi neste tempo que a Rádio Aparecida quis a nossa programação. Então ela, via LP,
entrou praticamente todas as noites durante 9 anos conosco. Diante dessa realidade, cresceu o sonho de ter uma rádio da Milícia da Imaculada. E isso aconteceu. Fizemos várias viagens para a Europa, mas somente encontramos um apoio na própria Basílica de Santo Antônio, em Pádua, que fizeram uma promessa de uma soma emprestada, mas era insuficiente para dar como entrada, como sinal. E assim, voltando no Brasil, Dom Cláudio, que também estava interessado, ele disse: nós vamos ajudar na aquisição desta rádio. Então entramos em parceria com a Diocese de Santo André. Também a Diocese de Santo Amaro, através do bispo, com Dom Fernando Figueiredo, nós pudemos assim juntar as forças para conseguir a soma do dinheiro suficiente. E conseguimos comprar a atual rádio 1490. Tudo isso só pôde ser construído porque a Milícia da Imaculada vem de uma base sólida, que é a consagração a Nossa Senhora. Em 1º de março de 1988, entrou no ar o primeiro programa da consagração a Nossa Senhora. Era um programa diário, de segunda a sexta-feira, com 5 minutos de duração. Uma meditação sobre Nossa Senhora, retirada de algum documento da igreja, gravada por um leigo. O Frei Sebastião gravava a oração de consagração a Nossa Senhora e a bênção. As boas recordações ficam. As pessoas que estão desde o começo da obra lembram momentos marcantes, desde os primeiros programas. Eu me lembro bem daquele rosário das 22 horas que foi rezado pela primeira vez em rede nacional. As minhas pernas tremiam, meus braços, a minha voz provavelmente saiu trêmula, mas eu tenho a alegria de ter participado deste primeiro rosário em nível nacional. Então foi lindo, marcou uma época em que depois foi determinando a Rede Milícia Sati, foi determinante para a gente entender que esta mensagem ela não pode ser presa num único lugar, num lugar geográfico, num pequeno espaço. Essa mensagem de pertencer a Maria, de ser inteiramente dela, de abraçar com ela os projetos de Jesus, tinha que ser muito maior, tinha que alcançar o Brasil todo e o mundo todo. Para poder então ter alguma atividade, fazer alguma coisa, assumir um momento no rádio, porque não tínhamos como pagar locutores, escritores, nós começamos a escrever alguns textos, no começo a consagração a Nossa Senhora, e depois tivemos que assumir um momento no rádio. Então eu tive a ideia de escrever uma historinha relacionada com algum texto bíblico que eu chamei de parábola da parábola de Jesus. Algo que eu tentava, assim, tornar mais simples o entendimento bíblico. Escrevi uma historinha, entrei no ar com o coração pulando. Imagine fazer um programa, ficar 1 hora em frente a um microfone, realmente é difícil para quem não tem essa vivência ainda. E o resultado foi um sucesso. Quando eu acabei de contar a historinha, todo mundo ligava para mim. Ai, que maravilha de historinha, Jorge. E aí eu saí de lá feliz da vida, sem perceber ainda naquele instante o que eu estava fazendo. Parte importante nesse processo de crescimento da milícia foi também a presença das missionárias e dos missionários que ajudam a cultivar no dia a dia o carisma na obra. O nosso sonho de estar aqui na Milícia da Imaculada, no Brasil, nasce de um apelo feito pelo Frei Sebastião, há mais de 16 anos, né? Então ele tinha esse desejo de conquistar o mundo inteiro a Cristo, né? Pela Imaculada, e percebe que
precisava também de uma presença mais espiritual, mais missionária. Então ele faz esse pedido para a nossa diretora geral na época, que a gente assumisse junto com ele esse trabalho realizado aqui. Que na época a gente nem tinha rádio ainda, né? Tinha somente um desejo de evangelizar, mas não havia algo concreto. E as missionárias assumem, né, esse desafio e vêm para cá em 3 missionárias, que é a Marina Melis, a Alejandra e a Giovana. A Marina, depois de uns 5 anos, mais ou menos, retorna para a Itália, porque foi eleita nossa diretora-geral do Instituto, e assume a Giovana como responsável da nossa comunidade. E dessa forma a gente foi construindo, né, os nossos dias de missão, né? Muito bonito ver e rever esses 25 anos da milícia, que a gente também construiu junto, né, com os leigos. Hoje estamos presentes em Campo Grande como comunidade, estamos também atuando na rádio de Maceió, estamos com uma presença em Atibaia, sempre dentro da rádio, estivemos também em São Roque, e assim a gente vai espalhando esse desejo de Padre Kolbe, de levar todos ao coração de Cristo. A presença dos missionários da Imaculada Padre Kolbe nesses 25 anos da Milícia da Imaculada é uma presença maravilhosa. Por quê? Porque os missionários estão crescendo junto com a Milícia da Imaculada. E quando se crescem juntos, tem oportunidade, é claro, de errar, mas também de acertar. Não é? Então a presença dos missionários é uma presença que está também fazendo história na Milícia da Imaculada no Brasil. Então agradecemos a Deus, agradecemos a Nossa Senhora, agradecemos o nosso fundador, Padre Luiz de Facenda, o nosso cofundador, Frei Sebastião Benito Coelho, que com essa inspiração do Espírito Santo chamou esses jovens, né, para poder fazer parte desta grande família. Então queremos cada vez mais que a família da Milícia da Imaculada, que é composta pelos frades, pelas missionárias, pelos missionários, possam crescer cada vez mais, se unir cada vez mais, para que a mensagem de Jesus, a mensagem do Santo Evangelho, chegue a muitos corações. Como uma grande família, a Milícia da Imaculada está sempre de braços abertos para acolher um novo irmão. Na vida de muitos, a obra fez e faz a diferença. É a mudança de vida. Eu conheci a milícia quando eu fazia catequese ainda. Por incrível que pareça, eu tinha uns 9, 10 anos e a minha catequista uma vez pediu pra gente fazer um trabalhinho, né? E ela levou um monte de revista Humility pra gente fazer uma pesquisa. Então a gente recortou a revista, lia o texto, grifava o texto, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive com a milícia. Mas até então eu não recebia revista, né? Nem sabia direito o que era a obra, só conhecia a mesma revista. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, uma madrinha, que depois se tornou minha madrinha de casamento, né? A minha tia Irene, ela me cadastrou como Milite. Me convidou para receber, falou que era legal, que era bom, já que eu tinha feito primeira comunhão, aquela coisa de tia que quer evangelizar mesmo, né? E aí ela me cadastrou. E eu comecei a receber a revista, meus pais doavam por tabela, né? Porque eu não trabalhava. E foi assim que eu comecei a conhecer a obra. Aí depois, quando eu fui fazer crisma na minha paróquia, a minha catequista já trabalhava na Milícia da Imaculada, né? E a gente já começou a se aproximar. Teve até uma experiência engraçada no dia da cerimônia, que o bispo pediu pra gente dar uma palavra, os alunos foram falar. E aí, no fim, aquele grupo de catequistas, né, que me conhecia assim, só mesmo do crisma, duas delas, né, a Rosana e a Nilceia, conversaram e falaram, poxa, bem que ela podia trabalhar com a gente na milícia. E aí a Rosana me ligou em casa de noite, num dia super engraçado, porque eu estudava de manhã, sabe aquela vida, né? Eu estudava de manhã, fazia inglês à tarde, né? Já sabia que eu queria trabalhar, mas não tinha, assim, um horizonte. E ela falou, você já pensou, né, em começar a trabalhar? Você tem vontade? Eu falei, nossa, lógico, eu quero muito, né? Tá nos meus planos trabalhar assim. Ela, então vem conhecer a milícia. Aí eu fui. E, assim, super tranquila, né? Aí aconteceu até uma graça nessa época, que na escola que eu estudava, escola pública, vaga à noite era impossível de você conseguir, porque todo mundo queria ir pro noturno. E eu não conseguia vaga, e querendo trabalhar e não podendo por conta da escola.
E aí, graças a Deus, no dia da transferência, quando a gente foi protocolar o pedido para ficar na fila de espera, a secretária falou, não, mas a Natália já está matriculada no período noturno. Aí a minha mãe, não, mas a minha filha estuda de manhã, olha, ontem mesmo ela veio na escola de manhã, ela não, foi transferida. Eu, por acaso, ou por providência, né, hoje eu vejo que foi providência, comentei com a coordenadora que eu ia trabalhar e ela mesma providenciou a transferência. Então, assim, não perdi nenhum dia de trabalho na milícia por conta desse problema, né. Tem até uma outra história engraçada de bastidores, porque aí eu comecei a trabalhar. E a milícia queria me registrar como funcionária para eu realmente começar a trabalhar bem. Então a Nilceia pediu, olha, você pode trazer amanhã sua carteira de trabalho. Aí eu, então, é que eu não tenho carteira de trabalho ainda, né? Ela, não, mas você vai ali, tira rapidinho, é um dia, no máximo. É que eu não posso tirar a carteira de trabalho ainda. Há quantos anos você tem? Aí eu, 15. Tinha 15 anos na época. Não, mas você não pode trabalhar, porque com essa idade é impossível a gente registrar. Então eu fiquei por um tempo como voluntária, né? Aí eu vim uma vez por semana, uma coisa bem tranquila. E depois, quando eu fiz 16 anos, finalmente, consegui tirar a carteira de trabalho, eu comecei a trabalhar. Então, assim, é uma história que eu gosto de lembrar, porque eu fico pensando primeiro na idade, né? Que é uma idade que tantas vezes a gente ouve falar sobre Nossa Senhora, sobre o chamado dela, e que ela também era jovenzinha, né? E eu não sei quais sonhos que ela tinha, mas assim, eu também naquela época tinha alguns sonhos, mas Deus deu um brilho tão especial para os meus sonhos, né, para minha vida, com a milícia, que eu fico pensando assim que, será, né, que tem alguma coisa a ver com o sim dela? É a minha vida, não consigo ver a minha vida sem a milícia da Imaculada, porque inicialmente a gente tem aquele contato assim de fé, de trabalho, de espiritualidade, mas quando você olha para a obra, você pensa assim, meu Deus, ela abraça a minha vida inteira, quer dizer, na minha família, a milícia tem um papel, né, na criação da Júlia, agora da Isabela, né, a milícia também tem um papel, na minha vida com meu marido, na minha vida de trabalho, na minha vida na minha paróquia, né, então o jeito da milícia, a espiritualidade da milícia, o jeito da gente viver nessa obra é a minha vida, né? Iluminou toda a minha vida. Não tem assim dizer que é milícia em uma parte e em outra parte é outra coisa, né? Então a milícia para mim é isso. Com o passar do tempo, a Milícia da Imaculada foi adquirindo novas concessões de rádio em diversos pontos do país. Temos 495 emissoras de rádio que transmitem o programa Consagração a Nossa Senhora no Brasil. No exterior, esse programa está presente em 25 países e em 4 continentes, totalizando por volta de 700 rádios no mundo. São 90 rádios que entram em rede com a Rede Milícia Sat, cobrindo o território nacional e indo além fronteira, através da Rádio Imaculada Conceição, em Campo Grande. E peço sua bênção materna, pois... E aí cresceu. Depois adquirimos outras rádios. Adquirimos uma concessão da TV, do governo. Escolhemos Campo Grande como cidade para instalá-la, assim como geradora. E assim, deram centenas, porque chegamos a 120 rádios que se coligaram conosco em diversos horários do dia. E à noite, praticamente quase todas. Agora temos mais de 120 mil colaboradores, chamados de milites, que estão sustentando esta obra. É isso aí. Um trabalho lindo, maravilhoso, que Nossa Senhora está concretizando através dos nossos leigos. A presença da Milícia da Imaculada no Brasil é o sinal da graça de Deus e do amor de Maria para todo o país. Dentro desses 25 anos de existência, muito se viu e ouviu. O crescimento é mérito de todas as pessoas que colaboram com a obra, os chamados milites, que fazem o sonho de São Maximiliano Kolbe e Nossa Senhora se tornar realidade.
Acho que esse sinal visível que é a medalha milagrosa para nós, que foi para Padre Coupe, precisa ser ainda para tantas outras pessoas. Que a graça de Deus possa chegar. Acho que esse é o meu desejo, que a gente possa ser esse sinal visível. Que Deus possa entrar nos corações, possa conquistar essas almas, e essas pessoas possam ser realmente felizes e transmitir essa felicidade. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que a Milícia da Imaculada existe. Quando se fala em Milícia da Imaculada, significa a minha vida, o meu ser. Porque, na verdade, eu posso dizer com vibração que eu me aposentei e me senti realizado na função que eu exerci por toda a vida, que era na área mecânica. Então, sabe quando você sai de uma tarefa de bem com você, cumprir, como São Paulo falou, né? Combati o bom combate. Eu agora, depois de 1994 para cá, quando eu me aposentei, eu me sinto hoje assim realizado. A vida minha chama-se Milícia da Imaculada. Meu dia a dia está aqui. Quando eu ia pescar no Mato Grosso, e o pescador, você que está me acompanhando, que é pescador, você sabe que é assim. Quando você vê o rio lá embaixo, você pega aquela varinha, você acelera o passo e vai sorrindo até aqui, não vê a hora de chegar lá. Hoje eu sinto a mesma coisa. Quando eu atravesso aqui no Riacho Grande, quando eu atravesso para chegar aqui na rádio, aquele meu sorriso vem até aqui, eu me sinto como se estivesse chegando na beira do rio. Só que agora, para pescar almas, pescar corações e trazer para perto de Deus. Minha vida chama-se Milícia da Imaculada. Quando a consagração à Nossa Senhora foi apresentada para mim, eu entendi que não era algo pequeno, que era algo muito grande, que eu deveria entregar a minha vida para Nossa Senhora para sempre. O que eu vivo hoje, o que eu viverei no futuro e até a minha eternidade. E eu entendi que isso é um sonho que pode ser alcançado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem o direito de se entregar inteiramente a Nossa Senhora e de viver esta maravilha de se sentir amado por ela e por Jesus. Mas para se sentir amado por Jesus, é preciso conhecer o carinho materno de Maria. É preciso entrar nesta realidade única e difícil, às vezes incompreensível, que é o mistério da Imaculada. Eu sonho que um dia todos possam conhecer o mistério da Imaculada. Eu sonho que um dia todos possam se consagrar a ela e todos tenham a oportunidade de abraçar Jesus, de partilhar a alegria de ser dele, de partilhar o Evangelho, porque eu entendo assim, o ser humano ele não pode viver sem amor. O amor do mundo muitas vezes nos alegra em determinados momentos, mas aquele amor que vai nos satisfazer para a vida inteira, só Jesus pode dar. E mesmo tendo um estado de vida, casada, sendo mãe, sendo avó, sendo esposa, eu preciso contar com esse amor de Jesus e quero senti-lo para sempre. E desejo que isso seja algo que todos possam atingir. Eu desejo que o Brasil inteiro se consagre a Nossa Senhora através dessa programação, desses meios que a gente utiliza para que isso aconteça. Milícia da Imaculada, exército de Maria, que leva o amor de Cristo na luta do dia a dia. Missionários da caridade, da igualdade, do perdão, que oferecem, se for preciso, a própria vida pelo irmão, consagrados à Imaculada, para viver este nobre ideal, conquistar o mundo inteiro